Entre colunas que hoje repousam em silêncio sob o peso dos séculos, existiu uma cidade que ousou nomear-se Eterna. Roma, a urbis aeterna, não nasceu apenas de conquistas, mas da crença inabalável de que sua ordem era o eixo do mundo, e que o mundo, em sua vastidão, girava em torno do fórum do Senado das legiões e da vontade de seus imperadores. Era uma civilização que marchava com os deuses, que inscrevia vitórias nas pedras e que moldava as leis com o cinzel da eternidade. Mas o tempo impiedoso não poupa nem os que se julgam imortais. A queda de Roma não foi um único golpe, mas um lento apagar de tochas, uma sucessão de crepúsculos que mergulharam o império em sombras irreversíveis. Para compreender esse colapso, é preciso antes entender o tamanho de sua promessa. Roma não era apenas uma cidade, era um símbolo, uma ideia, uma estrutura que se sobrepunha às nações, aos povos e às eras. No auge de sua glória, o Império Romano se estendia da Escócia até o deserto do Saara, da Espanha até a Mesopotâmia. Governava milhões de almas e integrava culturas distintas sob o mesmo estandarte, a águia imperial. Essa vastidão era sustentada por um delicado equilíbrio entre poder militar, centralização administrativa e controle cultural. Mas quando esse equilíbrio começou a ruir, os próprios alicerces da eternidade tremeram. O primeiro sinal visível desse crepúsculo foi a divisão do império. Em 285 d.C., diante de um território impossível de ser governado sozinho, o imperador Diocleciano tomou uma decisão pragmática: dividir Roma entre o Oriente e o Ocidente. A princípio era uma medida administrativa, uma tentativa de fortalecer a governança. Mas na prática foi o início da fratura. O Oriente, com capital em Constantinopla, era mais rico, mais urbano, mais protegido. O Ocidente, com sede em Milão e depois Ravenna, era mais vulnerável, pressionado por fronteiras instáveis, economicamente fragilizado e politicamente instável. Esse afastamento progressivo entre as duas metades criou dois mundos distintos, sob uma mesma bandeira. Enquanto o Oriente florescia sob imperadores como Teodósio e mais tarde Justiniano, o Ocidente mergulhava em crises constantes, trocas sucessivas de poder e guerras civis. A autoridade do imperador ocidental tornou-se simbólica, enquanto os generais bárbaros começavam a dominar os bastidores do poder. O Império do Ocidente já não era dirigido por Roma, mas por interesses locais, conselheiros militares e senadores mais interessados em manter seus privilégios do que proteger a unidade imperial. Amiano Marcelino, um dos últimos grandes historiadores romanos, descreveu esse momento com pesar. As instituições antigas murchavam. As virtudes que haviam elevado Roma à grandeza foram substituídas por vaidades, luxos e intrigas. Seu relato não é apenas um registro, mas um epitáfio do espírito cívico romano. O que antes era dever público tornara-se privilégio privado. O Senado, outrora centro de debate e decisão, tornara-se um palco vazio. A população, cansada de guerras, fome e impostos, afastava-se da ideia de Roma como mãe e passava a enxergá-la como madrasta. Ainda assim, mesmo ferida, Roma insistia em manter sua imagem. Os imperadores continuavam a construir arcos triunfais, a cunhar moedas com sua efígie e a prometer o retorno da ordem. Mas as pedras já não sustentavam a ilusão. As legiões estavam mal pagas, os muros mal vigiados, os mercados mal abastecidos. Nas províncias, os governadores tornavam-se senhores de si mesmos. Em vez de uma Roma que unia, emergia uma Roma que se desintegrava. É neste ponto da narrativa que os historiadores modernos como Peter Brown e Brian Ward Perkins nos convidam a abandonar a ideia de uma queda abrupta. O fim de Roma não foi uma catástrofe repentina, mas uma erosão constante, quase invisível aos que viviam dentro dela. As pessoas continuavam a ir às termas, os senadores ainda se reuniam, os deuses ainda eram invocados, mas algo já havia se perdido. Como uma vela que continua acesa mesmo depois de o óleo ter terminado, o império brilhava no vazio. Nesse cenário de descompasso, começa a se formar a imagem de um mundo prestes a desaparecer, mas que ainda se recusa a aceitar seu fim. É o crepúsculo da eternidade, um momento em que Roma ainda fala,
ainda respira, ainda escreve, mas seus sussurros já não são ouvidos por um mundo que se transforma em silêncio. A Urbis Aeterna, pela primeira vez em sua história, começa a perceber que talvez a eternidade seja apenas uma ilusão e que até o mármore, um dia, se desfaz em pó. No coração de um império que se acreditava eterno, uma doença silenciosa avançava com mais devastação do que qualquer espada inimiga: a corrupção do próprio sistema político. Roma, que um dia se ergueu sobre os pilares da disciplina, do dever público e da república austera, foi aos poucos consumida por um ciclo de ganância, ambição e traições internas. O que antes era uma máquina administrativa admirada em todo o mundo conhecido, tornou-se um teatro de disputas entre senadores, generais, cortesãos e imperadores instáveis. E foi nesse jogo de vaidades, longe das fronteiras, que o império começou a morrer, de dentro para fora. Desde os dias finais da República, os sinais já estavam presentes. A concentração de poder em mãos de figuras como Mário, Sula, César e, mais tarde, Augusto, embora eficiente no curto prazo, iniciou um processo irreversível de centralização autocrática. O Senado, outrora símbolo da coletividade e da razão política, foi progressivamente esvaziado de poder e transformado em um corpo decorativo, domesticado por imperadores que não toleravam contradições. O historiador Tácito, em sua obra Anaís, descreve com amargura essa transição. Mais do que governar, os Césares exigiam adoração. O império tornou-se uma corte, e os cidadãos, servos disfarçados. Nos séculos posteriores, essa estrutura corroída revelou toda a sua fragilidade. A sucessão imperial, sem regras claras, tornou-se campo fértil para conspirações, assassinatos e guerras civis. Raramente o poder era passado por consenso ou mérito. Mais frequentemente, era conquistado à força ou comprado com ouro. Entre os séculos III e IV, o império viu dezenas de imperadores sucedendo-se em poucos anos, muitos deles militares que tomavam o trono com o apoio de legiões compradas. O chamado século da anarquia militar testemunhou imperadores que reinaram por meses, dias, ou sequer chegaram vivos à capital. Nesse cenário, a lealdade deixou de ser a ideia de Roma e passou a se vincular ao ouro, à vingança ou à sobrevivência. Generais eram proclamados imperadores por seus soldados nos acampamentos, marchavam contra colegas rivais, saqueavam cidades romanas em nome de Roma e destruíam o que restava da coesão institucional. A autoridade central tornou-se um conceito abstrato e a fragmentação do poder se intensificou. O império, já dividido geograficamente entre Oriente e Ocidente, passou a ser também uma colcha de retalhos políticos, com usurpadores disputando legitimidade nas províncias. A corrupção não se restringia ao alto escalão. A máquina administrativa romana, antes eficiente e respeitada, tornou-se pesada, ineficiente e faminta. A cobrança de impostos era abusiva, e os coletores muitas vezes extorquiam os pobres em nome de um Estado que não lhes oferecia proteção nem pão. Os cargos públicos passaram a ser vendidos ao melhor ofertante, e os tribunais de justiça tornaram-se arenas de suborno. São Jerônimo, escrevendo nos últimos dias do Império, afirmava com pesar: Roma não mais premia os virtuosos, ela enriquece os astutos. Essas fraturas internas minaram a confiança do povo nas instituições. A classe senatorial, cada vez mais afastada das realidades sociais, vivia em palácios decorados com colunas importadas, enquanto a população morria de fome ou era recrutada à força para guerras infindáveis. As elites abandonaram o ideal cívico e se entregaram ao hedonismo e à alienação. Era uma Roma que ainda se chamava Império, mas que havia esquecido sua essência. A historiografia contemporânea, como a de Michel Rostovtsev e Peter Heder, interpreta esse colapso político interno como uma das causas mais graves da queda. Para eles, a perda de legitimidade, o enfraquecimento das instituições e a incapacidade de renovar lideranças comprometeram não apenas a administração, mas a própria ideia de ser romano. Quando um império deixa de inspirar lealdade, já não governa com autoridade, governa com medo. E o medo, como bem sabemos, jamais constrói uma civilização duradoura.
Assim, as fraturas que se abriram no interior de Roma não eram apenas rachaduras no mármore do Senado ou nas colunas dos templos, eram rupturas na alma de um império que havia esquecido seu propósito. E enquanto os inimigos batiam as portas dentro das muralhas, os homens discutiam títulos, usurpavam tronos e negociavam o futuro por moedas envenenadas. Roma não caiu apenas por ser atacada. Ela caiu porque já estava desmoronando por dentro, lenta, silenciosamente, como um gigante que sangra sem perceber. Enquanto os imperadores disputavam poder e as legiões se multiplicavam em guerras internas e externas, um veneno ainda mais sorrateiro corroía as fundações de Roma: o colapso de sua economia. Durante séculos, o Império Romano sustentou sua vastidão com uma rede admirável de estradas, rotas comerciais, impostos e saques. Mas aquilo que outrora alimentava a máquina imperial com abundância, aos poucos se transformou em fardo insustentável. O ouro escasseava, a moeda se desvalorizava, e os cidadãos, já exaustos pela insegurança política, eram esmagados por um sistema fiscal que os forçava à miséria. Não foi um desastre súbito, foi um esgotamento progressivo, uma lenta falência moral e material de um império que havia esquecido que até mesmo a eternidade precisa de equilíbrio. O século III depois de Cristo marcou o início do colapso financeiro romano. As guerras civis e a ameaça constante de invasões obrigaram os imperadores a manter exércitos maiores e mais caros. O custo para alimentar, vestir e pagar soldados crescia vertiginosamente. Para financiar esse aparato, o Estado começou a emitir mais moeda, mas sem o correspondente lastro em prata ou ouro. O resultado foi a inflação. As moedas que antes tinham peso real em metal precioso passaram a ser feitas com ligas pobres, contendo cada vez menos prata. A moeda romana tornou-se símbolo de uma promessa quebrada. Possuía forma, mas não valor. O povo percebia, os comerciantes também. E a confiança, esse bem invisível e indispensável, desapareceu. O imperador Diocleciano, ciente do caos, tentou restaurar a ordem com reformas radicais. Em 301 d.C., instituiu o famoso Édito dos Preços Máximos, uma tentativa desesperada de controlar a inflação, limitando o valor de produtos e salários em todo o império. Mas o édito falhou. Em vez de estabilidade, gerou escassez. Comerciantes preferiam esconder produtos do que vendê-los a preços tabelados. A economia informal se expandiu, e o mercado, essa força orgânica que não se submete à vontade de decretos, respondeu com retração. O dinheiro deixou de circular. E a fome, sempre à espreita, encontrou novas brechas para se instalar. Mas talvez o golpe mais brutal tenha vindo da estrutura tributária. Para manter o império funcionando, Roma passou a cobrar impostos cada vez mais altos. As províncias eram espremidas, os camponeses sobrecarregados, os pequenos proprietários arruinados. Muitos, incapazes de pagar, abandonavam suas terras. Outros caíam na servidão de grandes latifundiários em troca de proteção. Nascia ali o embrião do sistema feudal que dominaria a Europa após a queda do Império. A mobilidade social desaparecia, a desigualdade se aprofundava. A sensação de pertencimento ao Império, outrora motivo de orgulho, tornava-se um fardo insuportável. Fontes antigas, como o historiador Zósimo, descrevem esse período como um tempo em que os tributos eram mais temidos que os bárbaros. A frase resume a inversão completa da lógica imperial. O Estado, que existia para proteger, havia se transformado em algo do qual os cidadãos queriam fugir. As cidades começaram a se esvaziar. A vida urbana entrou em decadência. Artesãos deixaram suas oficinas. Comerciantes abandonaram seus negócios. E as vias que antes pulsavam com o comércio entre Gália, África e Ásia tornaram-se perigosas e desertas. Além disso, a perda territorial agravou ainda mais a crise. Regiões como o Egito, fundamentais para o fornecimento de grãos, enfrentavam instabilidade. O norte da África, celeiro do Império, foi sendo progressivamente invadido por povos vândalos. Com isso, os custos aumentavam enquanto as receitas despencavam. O Império precisava de mais dinheiro para se manter, mas produzia menos. A equação era insustentável.
O historiador contemporâneo Kyle Harper observa que a crise econômica de Roma não foi apenas financeira, foi também ecológica e social. Secas, surtos de peste e mudanças climáticas afetaram colheitas e populações inteiras, tornando o sistema ainda mais vulnerável. A economia romana, apesar de avançada, não tinha resiliência para lidar com colapsos sucessivos. E quando a base econômica ruiu, ela levou consigo a estabilidade social, política e militar. Ao final desse processo, o que restava de Roma era uma economia que já não funcionava como império, mas como uma colcha de retalhos de economias locais, isoladas e empobrecidas. As moedas eram rejeitadas, os impostos viravam pânico, e o próprio conceito de Estado romano começava a desaparecer da vida cotidiana. Não era mais um império que sustentava seus cidadãos. Eram os cidadãos que sustentavam, à força, uma ilusão que já havia falido. Roma, que se orgulhava de seus armazéns cheios, de seus mercados vibrantes e de sua engenharia de abastecimento impecável, agora era um império faminto, de recursos, de esperança, de futuro. A crise econômica não foi apenas um dos fatores da queda. Ela foi o pano de fundo de todas as outras ruínas. Quando o pão faltou, nem mesmo os circos foram suficientes para manter o povo quieto. E um império que não alimenta seu povo não merece continuar em pé. Houve um tempo em que o Império Romano se estendia em uma linha contínua de poder, como uma só muralha, protegendo um vasto mundo sob um mesmo nome. Mas com o passar dos séculos, essa muralha começou a rachar. As tensões entre as partes orientais e ocidentais do Império, antes apenas diferenças administrativas, tornaram-se abismos políticos, culturais e econômicos. E foi nesse abismo crescente entre Constantinopla e Roma, entre o Oriente resiliente e o Ocidente vulnerável, que o Império começou a se perder de si mesmo. A divisão do Império, oficializada no papel, cristalizou uma separação que já existia no coração dos povos. E mais do que uma reorganização territorial, ela selou o destino de um mundo que deixava de ser uno para se tornar fragmentado, dividido, solitário. Em 285 d.C., o imperador Diocleciano instituiu a chamada Tetrarquia, um sistema de governo compartilhado entre 2 Augustos e 2 Césares, cada um responsável por uma porção do império. A intenção era clara: enfrentar com mais eficácia as crises militares e administrativas que assolavam as fronteiras. Mas como tantos remédios romanos, o antídoto se tornou veneno. A descentralização gerou rivalidades. A autoridade única, esse símbolo sagrado que sustentava o culto imperial, diluiu-se. Com o tempo, a tetrarquia ruiu, mas a ideia da divisão permaneceu. E em 395 d.C., após a morte do imperador Teodósio I, seus filhos Honório e Arcádio assumiram definitivamente o comando das metades ocidental e oriental do império. Era o início oficial da separação. Do ponto de vista estratégico, o Oriente sempre teve vantagens naturais. Constantinopla, fundada por Constantino sobre a antiga Bizâncio, foi construída para ser impenetrável. Localizada entre o Mar de Mármara e o Chifre de Ouro, cercada por muralhas colossais, rica em comércio e próxima das rotas da seda e das culturas do Oriente Médio, a nova capital prosperava. Tinha uma base econômica sólida, uma população mais urbana e uma elite administrativa mais estável. Enquanto isso, o Ocidente sangrava. Roma já não era mais a sede do poder imperial, substituída por Ravenna, cercada por pântanos. Mas nem os pântanos conseguiram deter os fantasmas da decadência. A partir desse ponto, as diferenças entre os 2 impérios tornaram-se profundas. No Oriente, os imperadores tinham maior controle sobre a burocracia, melhor capacidade de arrecadação fiscal e menos pressão militar nas fronteiras imediatas. No Ocidente, as fronteiras do Reno e do Danúbio estavam em constante estado de emergência. Povos germânicos pressionavam com frequência crescente. Os generais romanos ocidentais, incapazes de recrutar soldados suficientes, passaram a contratar contingentes bárbaros, entregando-lhes terras e autoridade em troca de proteção. Era uma troca desesperada, poder por segurança. Mas ao entregar parte do império a povos estrangeiros, o Ocidente assinava sua própria sentença.
As cartas trocadas entre os dois imperadores revelam não apenas protocolos políticos, mas um crescente distanciamento emocional. O Oriente começou a ver o Ocidente como um fardo, uma zona instável, dispendiosa e arriscada. Quando o Papa Leão I implorou ajuda ao Oriente durante os saques de Roma, a resposta foi hesitante, fria, quase protocolar. O conceito de Império Unido era, a essa altura, apenas uma memória. Como bem pontua o historiador Averil Cameron, o Oriente não salvou o Ocidente porque, no fundo, já não se via como parte do mesmo corpo. Esse isolamento gerou um ciclo vicioso. Quanto mais o Ocidente se enfraquecia, mais o Oriente se retraía. Quanto mais o Oriente se retraía, mais o Ocidente se tornava vulnerável. As instituições romanas ocidentais, já frágeis, colapsaram sob o peso do abandono. O Senado romano, antes símbolo máximo da República, tornou-se irrelevante. As vias romanas ruíram sem manutenção. As cidades perderam autonomia e riqueza. O comércio desapareceu. A alma de Roma, fragmentada entre os ecos do passado e o silêncio do presente, vagava sem destino entre muralhas que já não protegiam ninguém. O isolamento não foi apenas físico, foi cultural. No Oriente, a língua grega tornou-se predominante. Os valores cristãos foram absorvidos e adaptados ao poder imperial com mais fluidez. A corte bizantina desenvolveu um estilo próprio com rituais complexos e uma visão teológica refinada. Já o Ocidente mergulhava em um cristianismo mais apocalíptico, mais rígido, mais desesperado. O latim permanecia, mas sua força simbólica esmorecia. E com ele, esmorecia também a noção de continuidade, de identidade, de império. A divisão do império não foi apenas uma medida política. Foi o reflexo de um mundo que já não se reconhecia no espelho de suas próprias glórias. Um império partido não é apenas um império menor. É um império mais frágil, mais vulnerável, mais próximo da morte. Roma, a cidade que outrora se via como o centro do universo, tornara-se uma periferia de si mesma. E nesse afastamento entre irmãos, entre Oriente e Ocidente, selou-se o destino de uma civilização que, pela primeira vez, sentia-se sozinha. E um império sozinho é um império à beira do fim. Quando se pensa na queda de Roma, o imaginário popular frequentemente se volta a imagens de hordas bárbaras, rompendo muralhas, incendiando cidades, saqueando templos e deixando um rastro de caos sobre o que antes fora o coração do mundo. Mas as invasões bárbaras, embora brutais e definitivas em sua ação, não foram um relâmpago no céu limpo. Foram o resultado, e também o catalisador, de um processo mais profundo. Um império cansado, dividido e fragilizado, que já não tinha forças para erguer suas próprias espadas. Os bárbaros não criaram a ruína de Roma. Eles apenas chegaram para habitá-la. Durante séculos, os povos germânicos e seus vizinhos do norte haviam mantido uma relação ambígua com o império. Eram vistos como inimigos, sim, mas também como aliados temporários, soldados mercenários, comerciantes e, em alguns casos, colonos autorizados a viver nas margens do império. Esse modelo de convivência, porém, baseava-se em um equilíbrio precário, sustentado por tratados frágeis e fronteiras militarizadas. Com o colapso econômico e político do Ocidente, essas fronteiras tornaram-se porosas, e por elas o impensável entrou. O ano de 376 d.C. marca um ponto de virada. Assediados pelos hunos, um povo nômade vindo das estepes da Ásia Central, os godos pediram abrigo dentro das fronteiras romanas. O império, enfraquecido, permitiu sua entrada, acreditando poder controlá-los e convertê-los em aliados. Mas o tratamento dado pelos oficiais romanos foi desumano. Exigiam dinheiro, vendiam comida superfaturada e exploravam os refugiados com crueldade. A revolta foi inevitável. 2 anos depois, em 378, ocorreu a Batalha de Adrianópolis, uma das mais humilhantes derrotas da história romana. O imperador Valente foi morto e 2/3 do exército romano pereceram. Pela primeira vez, Roma não conseguia conter uma invasão dentro de seu próprio território. Dali em diante, as barreiras psicológicas também caíram. Os visigodos, liderados por Alarico, passaram a vagar pelo império como um exército à margem da ordem.
Em 410 d.C., tomaram Roma. A cidade eterna, inviolada por quase 800 anos, caiu diante de forças que em outros tempos jamais teriam cruzado seus portões. O choque foi profundo. São Jerônimo escreveu de Belém: "O mundo desabou, Roma caiu. Quem poderá salvar-se?" A capital simbólica do império havia sido saqueada, e com ela desmoronava o mito da invulnerabilidade romana. Nos anos seguintes, outros povos seguiram o mesmo caminho. Vândalos, suevos e alanos cruzaram o Reno congelado em 406 d.C., espalhando-se pela Gália e pela Hispânia. Os vândalos, em especial, avançaram até o norte da África, região estratégica para o abastecimento de grãos, e tomaram Cartago em 439. Em 455, voltaram-se contra Roma e a saquearam novamente, com tamanha violência que seu nome passou a ser sinônimo de destruição. A partir desse momento, a cidade, embora ainda reverenciada, havia perdido qualquer ilusão de centralidade. Era um ícone quebrado, sem poder real, sem defesas, sem resposta. Enquanto isso, os hunos, liderados por Átila, o chamado flagelo de Deus, semearam terror por toda a Europa Central e Italiana. Em 451, foram enfrentados na Batalha dos Campos Cataláunicos, onde um exército romano-germânico conseguiu contê-los. Mas o medo que espalharam permaneceria por gerações. O Papa Leão I, com coragem e diplomacia, conseguiu convencer Átila a não saquear Roma em 452, um dos últimos momentos de prestígio simbólico da Igreja diante do caos imperial. Ainda assim, a presença huno não era o fim. Era apenas mais uma peça no mosaico de colapsos. Importante destacar: muitos dos povos considerados bárbaros não buscavam destruir Roma. Eles a admiravam. Desejavam participar de sua estrutura, usufruir de seu prestígio, viver sob suas leis. Mas Roma já não tinha como absorvê-los. A máquina havia parado. Não havia pão, nem terra, nem exércitos suficientes para garantir integração. E assim, o império passou a ser ocupado por dentro, não por exércitos estrangeiros, mas por povos que já estavam lá, esperando, observando, armando-se. Cássio Dião, mesmo escrevendo no século anterior, previa o que viria ao dizer: "Não temos bárbaros nas fronteiras. Temos homens que deixamos entrar sem perceber." Sua frase ressoa como um sussurro profético. A linha entre civilização e invasão foi se tornando turva, e no final, não houve batalha final, nem destruição total. Houve apenas a transição de um mundo para outro, guiada por povos que herdaram as ruínas de um império e o reconfiguraram à sua imagem. As invasões bárbaras não foram um cerco momentâneo. Foram um processo de substituição lenta e inevitável. Roma, exausta e quebrada, não foi conquistada. Foi abandonada, desfigurada, reaproveitada. As muralhas ainda estavam de pé, mas por dentro já não havia império. Apenas lembranças, cinzas e estátuas caladas. Para entender verdadeiramente a queda de Roma, é preciso abandonar por um momento a imagem das colunas quebradas do Fórum ou das legiões derrotadas no campo de batalha. A ruína de um império não acontece apenas no centro, mas também, e talvez principalmente, nas margens. Nas fronteiras antes vigiadas, nas cidades periféricas agora silenciosas, nos campos sem cultivo e nas estradas por onde ninguém mais passa. Foi nas províncias esquecidas, nas regiões que um dia alimentaram o coração de Roma, que a ideia de império começou a morrer. E quando o centro abandona suas extremidades, quando o poder se fecha sobre si mesmo e deixa de proteger quem o sustenta, então o império já caiu, mesmo que sua capital ainda respire. As províncias romanas, espalhadas por 3 continentes, eram a base material e simbólica do poder imperial. Da Espanha à Trácia, da Gália à Síria, do Egito ao norte da África, essas terras garantiam alimentos, recursos minerais, soldados e impostos. Mas à medida que Roma se fragilizava, essas regiões deixaram de ser vistas como parte essencial do organismo imperial e passaram a ser tratadas como zonas de extração. O vínculo entre centro e periferia, outrora marcado por orgulho e cidadania, foi substituído por ressentimento, negligência e abandono. A primeira manifestação desse afastamento
foi econômica. As províncias começaram a ser sobrecarregadas com tributos cada vez mais altos, exigidos para manter um império que já não lhes devolvia proteção nem infraestrutura. A cobrança de impostos tornava-se brutal, insensível às crises locais. Quando colheitas fracassavam, quando invasores ameaçavam vilas e propriedades, a resposta de Roma era o silêncio. A elite local, pressionada e empobrecida, deixava de investir em obras públicas ou em apoio às legiões. Cidades antes vibrantes como Lutécia, Lugduno, Cartago ou Tiro entraram em decadência acelerada. Os fóruns se esvaziaram, os mercados sumiram, e com eles, a própria ideia de Roma como benfeitora desapareceu. Politicamente, as províncias começaram a se organizar por conta própria. Os governadores, muitas vezes sem comunicação efetiva com o centro, agiam como líderes autônomos. Às vezes, se declaravam leais ao imperador. Às vezes, não. Era o início da fragmentação política, que levaria à formação dos reinos bárbaros e ao surgimento das primeiras identidades medievais. A fidelidade a Roma foi substituída por lealdades locais, a novos chefes, a bispos, a líderes militares. O império ainda existia nos mapas e nos documentos oficiais, mas já não era reconhecido como autoridade prática fora de suas muralhas. O historiador Peter Heather observa que, para um agricultor na Gália ou um pescador na Dalmácia, a ideia de ser romano deixou de ter valor tangível. Já não havia soldados para protegê-los, juízes para ouvi-los, mercadores para negociar. Restava apenas o peso da cobrança imperial. Quando o império deixa de proteger, mas continua a exigir, ele se transforma em tirania. E a tirania não gera fidelidade, apenas resistência e indiferença. Outro fator decisivo no abandono das províncias foi a incapacidade logística de manter estradas, aquedutos, muralhas e silos funcionando. A famosa rede de vias romanas, que ligava todos os cantos do império ao centro como artérias de um grande corpo, tornou-se intransitável em muitos trechos. Com a perda de segurança nas rotas, o comércio interno desapareceu. Cidades que antes prosperavam pelo fluxo de bens e ideias tornaram-se enclaves isolados. Sem madeira, sem ferro, sem ferramentas, os antigos centros urbanos se transformaram em ruínas. Em muitos locais, os habitantes voltaram à agricultura de subsistência, vivendo entre restos de templos e palácios que já não serviam para nada além de abrigo contra a chuva. Culturalmente, o afastamento também foi evidente. A latinização das províncias, tão forte durante os séculos de expansão, reverteu-se. As línguas locais ressurgiram. Os cultos tradicionais deram lugar a novas expressões religiosas. Os laços com Roma tornaram-se memória. E memória, como as moedas antigas, perde valor quando não é mais reconhecida no cotidiano. O abandono das províncias não foi apenas uma consequência da decadência, foi uma escolha estratégica de sobrevivência. Ao perceber que não podia proteger tudo, Roma começou a proteger apenas a si mesma. Mas um império que só defende seu próprio núcleo já não é império, é fortaleza cercada de silêncio. E o silêncio, nas margens, é o anúncio do fim. O historiador francês Henri-René Marrou disse que um império que abandona suas províncias abandona também sua alma. E Roma, ao esquecer suas margens, esqueceu quem ela era. Um império feito de povos diversos, de vozes distantes, de culturas entrelaçadas. Um império que um dia se orgulhou de integrar e que agora apenas explorava. E assim, enquanto os imperadores continuavam a governar de tronos distantes e os senadores debatiam sob cúpulas ressoantes, o império desmoronava nas mãos dos que foram deixados para trás. Porque Roma não caiu apenas por fora. Ela se dissolveu nos cantos esquecidos de si mesma. Poucas transformações marcaram tão profundamente o destino de Roma quanto o surgimento e a ascensão do cristianismo. Não como uma causa isolada da queda, como afirmaram de forma simplista alguns pensadores do século XVIII, mas como um dos elementos mais poderosos na reconfiguração espiritual, moral e institucional do império. O cristianismo não chegou a Roma como um conquistador, mas como uma semente plantada nas sombras. Cresceu nas catacumbas, nas margens do poder, entre escravos, mulheres e perseguidos. Mas, com o tempo,
ergueu-se como a nova coluna moral do Ocidente, desafiando os deuses antigos, questionando o culto imperial e redesenhando a noção de autoridade. Quando Roma caiu, já não era a mesma, e o cristianismo, já consolidado, não apenas sobreviveu à queda, como também herdou seu trono invisível. Durante os 3 primeiros séculos, os cristãos foram perseguidos com intensidade variável, não por serem vistos como hereges, mas como subversivos. O império era tolerante com deuses diversos, mas não com religiões exclusivistas. O cristianismo rejeitava o culto ao imperador, recusava-se a participar dos ritos públicos e colocava sua fidelidade acima da lealdade cívica. Para um império fundado no pacto entre religião e Estado, essa postura era inaceitável. E assim, os cristãos foram torturados, mortos, marginalizados, mas jamais silenciados. Como escreveu Tertuliano no século II, o sangue dos mártires é a semente da Igreja. O ponto de virada veio no século IV. Em 313 d.C., com o Édito de Milão, Constantino legalizou o cristianismo. Em 380, o imperador Teodósio o transformou na religião oficial do império. A partir daí, o que antes era fé clandestina tornou-se pilar institucional. Igrejas foram construídas com apoio imperial. Bispos ganharam poder jurídico. E a estrutura eclesiástica passou a se entrelaçar com a estrutura administrativa de Roma. Mas essa vitória teve um preço. O cristianismo deixou de ser apenas espiritual e passou a ser também político. A fé se institucionalizou. E com isso, trouxe à tona contradições que ecoariam por séculos. Para os defensores da ordem antiga, essa mudança foi traumática. O paganismo não era apenas crença, era cultura, era memória, era identidade. Os templos eram centros cívicos. Os rituais, expressões de pertencimento. Com a proibição dos cultos tradicionais, uma parte de Roma foi apagada. O fechamento do templo de Vesta, o fim dos Jogos Olímpicos pagãos, a destruição de ídolos milenares foram vistos por muitos como o verdadeiro fim da Roma antiga. O poeta Claudiano lamentava: os deuses abandonaram suas colinas e Roma já não resplandece. Para esses romanos, a nova fé não unia, separava. No entanto, o cristianismo também ofereceu algo que Roma já não conseguia: esperança. Em tempos de crise, fome, guerra e insegurança, a mensagem cristã falava de redenção, de justiça eterna, de valor intrínseco do ser humano. Os mártires se tornaram heróis. Os padres, conselheiros, e as igrejas, lugares de refúgio e solidariedade. A nova ordem espiritual começou a preencher o vazio deixado pela falência da ordem política. E assim, lentamente, o império passou a ser guiado não pelas águias imperiais, mas pelos símbolos da cruz. Essa transição trouxe mudanças práticas. O poder foi descentralizado. Enquanto o imperador perdia a autoridade, os bispos ganhavam prestígio. Em muitas cidades, era o bispo quem organizava a distribuição de alimentos, a administração da justiça e a defesa contra invasores. A Igreja assumiu funções que o Estado abandonara. E, nesse sentido, não destruiu Roma, salvou o que pôde dela. Do ponto de vista intelectual, o cristianismo ofereceu uma nova cosmovisão. Santo Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, escrita após o saque de Roma pelos visigodos, argumentava que o verdadeiro império não era o terreno, mas o espiritual. Roma cairia, mas a fé permaneceria. Essa ideia deu sentido à tragédia. Transformou o colapso do império em parte de um plano divino e ofereceu aos romanos uma nova identidade. Não mais cidadãos de uma cidade terrestre, mas peregrinos rumo a Jerusalém celeste. Ainda assim, o processo foi marcado por tensão. Nem todos os cristãos concordavam com o uso da força, a perseguição aos pagãos ou a fusão entre igreja e Estado. Houve resistência, houve cismas, houve violência, mas o movimento era inevitável. O império que começou matando cristãos terminou sendo moldado por eles. E quando sua coroa caiu ao chão, quem a recolheu foi a Igreja, que usou os escombros de Roma para construir as fundações da Idade Média. Portanto, o cristianismo não derrubou Roma, mas transformou-a, transplantou seus símbolos.
redefiniu seus valores. E no lugar de uma eternidade feita de mármore e conquistas, plantou uma nova eternidade, feita de fé, sacrifício e redenção. O império se desfez, mas o espírito romano continuaria, agora vestido de túnica, cruz e silêncio. Em meio às ruínas do império, algo ainda mais silencioso e devastador do que a perda de cidades e exércitos acontecia: a erosão da cultura. Roma, que durante séculos fora não apenas centro político e militar, mas também farol de conhecimento, beleza e memória, mergulhava numa noite longa e espessa, onde bibliotecas eram abandonadas, escolas fechadas, obras de arte esquecidas e saberes que atravessaram gerações desapareciam, como se jamais tivessem existido. A queda cultural de Roma foi, talvez, o aspecto mais profundo e trágico de sua dissolução. Porque enquanto muralhas podem ser reconstruídas, quando a memória se apaga, ela raramente volta. Durante os séculos de ouro, Roma foi uma usina de produção e preservação de conhecimento. Herdeira do legado grego, a capital imperial abrigava escolas de retórica, filosofia, medicina e direito. As casas dos nobres colecionavam rolos de papiro com obras de Virgílio, Cícero, Homero, Galeno. Bibliotecas públicas, como a de Alexandria, no Egito Romano, armazenavam séculos de sabedoria. A cultura era uma moeda nobre. Dominar a eloquência era requisito para o poder. Saber ler e interpretar textos clássicos era o que definia a elite. Era o império do logos, da razão, da linguagem, do discurso. Mas com o enfraquecimento político e a crise econômica, a educação foi sendo lentamente deixada de lado. As escolas públicas perderam financiamento, os professores deixaram de receber salários, e os alunos, muitos agora sem perspectiva de ascensão social, abandonaram o estudo das letras e da filosofia. No lugar do discurso entrou o medo. No lugar do debate, o dogma. As cidades deixaram de ser centros culturais e se tornaram fortalezas contra bárbaros e fome. Em muitas regiões, o analfabetismo avançou. Famílias inteiras já não sabiam ler. Os livros tornaram-se raros e, por consequência, preciosos. Copiados à mão em oficinas monásticas ou aristocráticas, os textos clássicos começaram a desaparecer por falta de copiadores, de tinta, de tempo. Muitas obras de autores fundamentais se perderam nesse processo, conhecidas hoje apenas por fragmentos ou pelas menções que outros autores fizeram a elas. O historiador francês Pierre Grimau escreveu: mais do que destruir Roma, a queda do império destruiu o diálogo com os mortos. E com isso, perdemos uma parte de nós. A arte seguiu destino semelhante. As estátuas de deuses foram destruídas ou mutiladas. Os mosaicos cobertos de cal, os afrescos apagados pelas chuvas que caíam sobre os tetos desabados. O estilo naturalista e equilibrado da arte greco-romana deu lugar a expressões mais simbólicas, abstratas, rígidas, muitas delas ligadas à nova fé cristã. Não por acaso, os novos tempos não buscavam mais representar a perfeição da forma humana, mas evocar o temor ao divino e o desapego do mundo. Era uma estética de transição, uma arte em luto. A arquitetura, outrora orgulhosa, também entrou em colapso. Os grandes projetos de engenharia cessaram. Os arcos, os aquedutos, as basílicas, tudo exigia manutenção constante, conhecimento técnico, cálculos e materiais. Mas Roma já não possuía mais engenheiros em número suficiente. Os saberes que construíram o Coliseu ou o Panteão foram se perdendo. Não por ignorância, mas por desuso. E o que não é usado, enferruja. O filósofo e jurista Boécio, considerado o último intelectual romano clássico, morreu executado em 524. Com ele, não apenas se perdeu uma mente brilhante, perdeu-se uma ponte entre o mundo antigo e o mundo que nascia. Sua obra, A Consolação da Filosofia, foi lida durante toda a Idade Média, mas sua execução mostrou ao mundo que pensar já não era prioridade, era ameaça. E mesmo o direito romano, base de inúmeros sistemas legais modernos, foi desfigurado. Sem escolas jurídicas, os códigos se tornaram confusos, regionais, arbitrários. A clareza do corpus iuris civilis só seria restaurada e preservada no Oriente por Justiniano,
no século VI. No Ocidente, as leis romanas afundaram no emaranhado de costumes bárbaros, regras locais e decretos religiosos. A razão cedeu lugar à superstição. O equilíbrio deu espaço ao medo. No entanto, em meio às cinzas, algumas brasas continuaram acesas. Os mosteiros cristãos, embora limitados em acesso, tornaram-se guardiões do saber. Muitos monges copiavam livros antigos com reverência. Preservaram Cícero, Aristóteles, Plínio, mas fizeram isso por devoção, não por desejo de debate ou descoberta. O espírito crítico romano, aquele que questionava os deuses, desafiava os tiranos e argumentava com sofistas, esse se perdeu. O que sobreviveu foi o esqueleto, a letra, mas não o sopro. A cultura romana não foi destruída como num incêndio repentino. Foi abandonada, esquecida, silenciada pelo peso das urgências e da fome. E o que antes fora um império de mármore e ideias, tornou-se uma paisagem de pedras e sussurros. E ainda assim, nos escombros, nas páginas sobreviventes, nos ecos de um poema de Horácio ou de uma lei de Cícero, Roma ainda sussurra. E quem escuta com atenção, sente. A cultura não morre, ela adormece, à espera de outro império, não de soldados e imperadores, mas de leitores. No imenso teatro da história, certos personagens entram em cena não para protagonizar atos gloriosos, mas para simbolizar o encerramento de uma era. Assim foi com Rômulo Augusto, uma criança coroada a imperador, um nome carregado de presságios e um destino que selaria sem alarde o fim formal do Império Romano do Ocidente. Em 476 d.C., não houve grandes batalhas. Não houve multidões clamando nas ruas. Apenas um gesto silencioso. A deposição de um jovem que mal teve tempo de compreender o peso da coroa que lhe puseram na cabeça. Foi assim, em silêncio, que Roma, a eterna, adormeceu. O contexto em que Rômulo Augusto ascendeu ao trono já era o de um império à beira do colapso completo. O verdadeiro poder estava nas mãos de seu pai Orestes, um antigo secretário de Átila, que, ao retornar à política romana, depôs o então imperador Júlio Nepos e proclamou seu filho como novo imperador, um menino com talvez 14 ou 15 anos. A escolha do nome parecia um último aceno aos tempos heróicos. Rômulo como o fundador mítico da cidade, Augusto como o primeiro imperador de fato. Mas a grandiosidade do nome contrastava com a fragilidade da realidade. Rômulo não controlava tropas. Não tinha apoio popular e governava um império que já não existia em quase nada além do nome. A Itália estava cercada por povos germânicos, érulos, ostrogodos, vândalos, muitos dos quais já dominavam antigas províncias romanas como soberanos de fato. O exército romano do Ocidente havia se tornado uma colcha de retalhos composta majoritariamente por mercenários bárbaros, mal pagos e mal liderados. Foi nesse cenário que surgiu Odoacro, um chefe militar érulo que, representando os interesses de seus soldados, exigiu terras na Itália. Orestes recusou e pagou o preço. Foi capturado e executado em Ravenna, a então capital do império. Dias depois, seu filho, Rômulo Augusto, foi deposto, mas curiosamente poupado. Odoacro não assassinou o jovem imperador. Pelo contrário, enviou-o a uma vila na Campânia, concedendo-lhe uma pensão e permitindo-lhe viver em paz, longe das intrigas imperiais. Era um gesto simbólico. A realeza romana não era mais perigosa. Já não inspirava temor. Rômulo Augusto tornou-se uma sombra viva de um trono extinto. Um menino que já não precisava morrer, porque o império ao qual pertencia havia deixado de existir. Esse momento, aparentemente discreto, teve eco profundo. Em 476, o trono romano do Ocidente foi oficialmente abolido. Odoacro declarou fidelidade ao imperador do Oriente, Zenão, e assumiu o governo da Itália como rei, sob nominal autoridade bizantina. Mas todos sabiam, Roma, como entidade soberana do Ocidente, havia chegado ao fim. Um fim sem explosões, sem incêndios, sem multidões em prantos, apenas um documento, uma renúncia, um silêncio. O historiador bizantino Malco de Filadélfia registrou que a majestade de Roma foi deposta sem luta,
como se o mundo tivesse decidido que sua existência já não era necessária. E, de fato, foi uma queda simbólica. O Império já havia perdido a África para os vândalos, a Gália para os francos, a Espanha para os suevos e visigodos. Restava a Itália, e mesmo ela, agora, era território bárbaro com verniz romano. A imagem de Rômulo Augusto é profundamente comovente. Um menino, símbolo de um império fundado 1000 anos antes por outro Rômulo, agora encerrando o ciclo. A cidade eterna, que resistira a cartagineses, gauleses, partas e hunos, agora desaparecia de cena pela mão de um general bárbaro e sem qualquer resistência. Foi um fim que não exigiu guerras, porque já não havia mais Roma em Roma. Apenas um nome. E nomes não lutam. Eles sussurram ou se apagam. A simbologia é profunda. O menino imperador sobreviveu, mas a ideia de Roma como dominadora do Ocidente, como organizadora do mundo, como eixo do tempo e da civilização, morreu ali, na renúncia pacífica, no silêncio administrativo, na aceitação serena de que os deuses já haviam partido. Alguns historiadores, como Edward Gibbon, definem esse momento como o marco oficial da queda do Império Romano. Outros, mais modernos, como Peter Brown, preferem vê-lo como uma transição, uma metamorfose. Mas mesmo entre as interpretações mais nuançadas, há um ponto de consenso. 476 d.C. foi mais que uma data. Foi um espelho, e nele Roma viu que já não era, e talvez nunca mais voltasse a ser. Roma caiu. Seus imperadores deixaram de reinar, suas legiões deixaram de marchar, seus senadores deixaram de debater sob cúpulas de mármore. As províncias se perderam, os templos foram saqueados, os palácios ruíram. Mas há algo em Roma que nem a espada, nem o tempo, nem a poeira dos séculos conseguiu apagar. Porque Roma não foi apenas uma cidade ou um império. Roma foi uma ideia, uma linguagem, um código invisível que continuaria pulsando em cada pedra levantada na Europa, em cada livro escrito, em cada lei promulgada, em cada sinfonia da civilização ocidental. A Roma física caiu, mas sua alma, jamais. Após a queda do Império do Ocidente, muitos pensaram que a escuridão tomaria o mundo para sempre. E, de fato, a Idade Média trouxe desafios profundos, guerras constantes, colapso urbano, miséria, isolamento. Mas mesmo nas trevas, Roma sussurrava. Os monges copiavam Cícero, Virgílio, Plínio, Agostinho. As igrejas eram erguidas com colunas romanas reaproveitadas. Os reis bárbaros, muitos deles analfabetos, se diziam herdeiros da grandeza romana. Ser romano era, mesmo após a queda, uma medalha invisível de prestígio, um selo de legitimidade. O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, sobreviveu ainda por 1000 anos. Seus cidadãos chamavam-se romanos. Seus imperadores governavam de Constantinopla, com o título de Basileus ton Romaion, imperador dos romanos. Até mesmo os árabes, em suas crônicas, referiam-se aos bizantinos como Rum. Roma estava viva no Oriente, mas mais que isso, estava viva na estrutura das coisas, no direito, na língua, na arquitetura, no pensamento. O direito romano, codificado por Justiniano em sua obra monumental Corpus Iuris Civilis, tornou-se base do direito canônico e, mais tarde, dos sistemas legais de quase toda a Europa continental. A noção de república, abandonada pelos próprios romanos imperiais, renasceria na Renascença como modelo ideal de governo civilizado. A própria palavra civilização, do latim civitas, carrega Roma em sua raiz. E assim, cada parlamento moderno, cada tribunal, cada praça pública, carrega em si um eco da Roma que foi. Na linguagem, o latim sobreviveu como mãe de idiomas vivos: português, espanhol, francês, italiano, romeno. Mesmo os povos que não falam línguas latinas mantêm palavras latinas em seu vocabulário científico, jurídico e religioso. Em cada oração católica, em cada termo médico, em cada máxima jurídica, Roma está presente. Porque o latim não é apenas uma língua morta, é uma memória viva que caminha disfarçada na fala dos povos. Na arte, Roma ressurgiu em múltiplas formas. O Renascimento a tomou como musa.
Artistas como Michelangelo, Rafael e Leonardo buscaram nas estátuas romanas a perfeição da forma. Arquitetos renascentistas estudaram o panteão para erguer igrejas e palácios. Poetas reviveram os gêneros latinos. E mesmo nas revoluções modernas, os símbolos romanos foram retomados. A águia do Império foi usada por Napoleão, pelos Estados Unidos, pela Alemanha. O fascínio por Roma atravessou ideologias, tempos, geografias. Na religião, Roma tornou-se sede espiritual. O bispo de Roma, antes perseguido, tornou-se papa. E a Igreja Católica, a mais duradoura instituição da história ocidental, estabeleceu sua base sobre as ruínas do Império. O Vaticano, como entidade eclesiástica, ocupa o mesmo solo que um dia viu desfiles de triunfos e conspirações imperiais. A Basílica de São Pedro repousa sobre as fundações do antigo circo de Nero. O altar cristão está fincado no sangue dos mártires romanos. A transição do Império para a cristandade não foi apenas histórica, foi simbólica. Até mesmo na memória coletiva, Roma não desapareceu. Foi reinventada. Tornou-se cenário de filmes, livros, documentários, videogames. É estudada, admirada, questionada. Roma não foi esquecida. Pelo contrário, nunca foi tão lembrada. E em cada reconstrução, ainda que romantizada ou parcial, há reverência. Há desejo de compreender como um povo pôde construir tanto, durar tanto, influenciar tanto. O historiador francês Paul Veyne escreveu que Roma não desapareceu. Ela se diluiu no sangue do mundo. E é verdade. Não há cidade moderna no Ocidente que não tenha um toque romano. Não há escola de filosofia ou direito que não cite seus pensadores, seus legisladores, seus paradoxos. Roma foi, e continua sendo, uma fundação sobre a qual se constrói, mesmo que inconscientemente, o presente. Assim, talvez Roma não tenha caído. Talvez tenha apenas mudado de forma. Transmutou-se. Espalhou-se como pólen sobre a terra. Deixou de ser mármore para se tornar memória. Deixou de ser espada para ser palavra. E no fim, como escreveu Jorge Luís Borges, somos todos romanos mesmo quando não lembramos. Roma não morre. Roma vive naquilo que permanece. E enquanto houver quem escute, quem estude, quem sonhe, Roma ainda falará.